Oi gente, Lucas de volta com mais um vídeo de astrologia helenística. E na aula de hoje nós vamos conversar sobre o mito grego ou o helenismo por trás da constelação de Sagitário. A constelação de Sagitário na astrologia helenística é provavelmente a constelação que mais influenciou a cultura, especificamente do leste da Europa, onde está a população eslava hoje. E de maneira mais abrangente, a constelação de Sagitário foi uma das que mais influenciou a civilização indo-europeia e também a cultura ocidental, de uma maneira muito ampla e abrangente. Então, desvendar o mistério por trás de Sagitário nos ajuda a destrancar uma série de portas no misticismo, no ocultismo, em religiões antigas, que nos ajudam a compreender a verdade. Então, o nome Sagitário significa literalmente arqueiro, ou pode significar também arremessador de flechas. O prefixo sagita significa flecha. E na astrologia helenística existe também uma outra constelação boreal, localizada no hemisfério norte celeste, é isso que boreal significa, hemisfério norte celeste, chamada Sagita, que significa literalmente flecha. Então, para quem está começando os estudos de Urânia ou de astrologia helenística, pode se confundir a constelação de Sagitário com Sagita, porque tem essa conotação com as flechas. E o nome de Sagitário em grego é Toxotis. Toxotis significa arqueiro. E aqui na lousa eu escrevi a palavra toxotis tanto em caixa alta como em caixa baixa, porque na língua grega, determinadas palavras, quando são escritas em caixa alta, são escritas de um jeito, e na caixa baixa são escritas de um outro jeito. Vou mostrar para vocês. Aqui nós temos um tav, um ômicron, um xi. Essa letra, xi, ela não tem no alfabeto latino, mas o som dela é xi, exatamente como em táxi. Aqui temos um ômicron, um tav, e aqui é um eta. Tome um pouco de cuidado, porque o eta em grego é escrito na caixa alta parecendo um H do alfabeto latino. E isso gera uma confusão nas pessoas, mas em grego o eta ele representa uma vogal, ele tem som de I. Por isso que se fala toxotis, tis, tis. Você vai ler esse eta como se fosse um I. E aqui temos um sigma. Na caixa baixa, algumas letras mudam, outras não. O xi muda, a escrita em caixa baixa. O eta muda. Na caixa baixa, ele é escrito parecendo um N com uma perna alongada, mas não se engane, não é um N. É uma, como eu falei, o eta é uma vogal, ele tem som de I. E o sigma tem uma peculiaridade, porque quando o sigma é escrito no final de uma palavra, na caixa baixa ele vai ter o formato de uma cedilha, o que parece com uma cedilha na língua portuguesa, mas ele equivale ao sigma, ele equivale ao som de S. E o aniversário de Sagitário se inicia a partir do dia 19 de dezembro e se estende até o dia 16 de janeiro anualmente. Essas datas que vocês veem aqui na lousa são baseadas na astrologia sideral,
no zodíaco sideral, que é o zodíaco utilizado na astrologia helenística. E mais especificamente ainda, estas efemérides aqui são organizadas de acordo com a Ayanamsha Centro Galáctico 0 grau de Sagitário, que é a Ayanamsha que nós utilizamos neste canal. Então, em miúdos, o que essa data significa? Que o Sol ingressa na constelação de Sagitário, Toxotis, no dia 19 de dezembro e se retira dessa constelação no dia 16 de janeiro, anualmente. Então, para você ser considerado como alguém que é sagitariano ou sagitariana pela astrologia helenística, você necessariamente precisa ter nascido entre 16 de dezembro a partir de 19 de dezembro a 16 de janeiro, porque é a época em que o Sol transita por essa constelação. Então, se você não nasceu entre 19 de dezembro a 16 de janeiro, você não é considerado sagitariano ou sagitariana pela astrologia helenística, tá certo? Então, aqui eu desenhei para vocês o formato da constelação de Sagitário. E na astrologia helenística se utiliza as letras do alfabeto grego para catalogar as estrelas fixas de uma constelação. Então, a estrela de maior magnitude ou de maior brilho vai ser chamada de alfa, e a estrela de menor brilho ou de mais baixa magnitude vai receber o status de ômega. Tomem cuidado que no grego a letra se pronuncia ômega. E em português, erroneamente aqui no Brasil, a gente fala ômega. Mas não, em grego é ômega, tá certo? E quando nós unimos as estrelas, se forma o que se chama de um signo ou um símbolo, que é o símbolo de uma criatura que é supostamente metade humana e metade cavalo. E no ano de 538 a.C., é um ano que é muito importante para a astrologia, porque foi o ano em que ocorreu a queda da Babilônia. E o que a Babilônia tem a ver com essa aula? O que a Babilônia tem a ver com a astrologia grega? Foi na Babilônia, mais especificamente na cidade de Babel, onde surgiu o zodíaco que nós utilizamos hoje. Ele foi criado dentro da Babilônia, na língua acádia ou no assírio babilônio. E foi nesse ano de 538 que a Babilônia foi invadida pelo Império Aquemênida Zoroastriano, que era monoteísta e quis impor o monoteísmo na Babilônia. Então, foi a partir dessa data que o zodíaco da Babilônia imigrou para a Grécia. Foi nessa época que a Grécia aderiu a esse zodíaco para fazer parte da astrologia helenística. E os gregos catasterizaram nessas constelações zodiacais histórias que são genuinamente europeias ou gregas. E foi no ano de 323 a.C. que aconteceu a morte do Alexandre III da Macedônia, ou conhecido também como Alexandre o Grande. Para o helenismo, Alexandre o Grande, se ele não for um grande profeta, ele provavelmente foi o maior militar da história da humanidade. Ele literalmente carregou o mundo helenístico nas costas e divulgou o helenismo para o mundo. E ele morreu na Babilônia, e foi em 323 a.C. que começou o que se chama de período helenístico, do qual
a astrologia helenística recebe o nome, que é essa astrologia praticada pelo Mediterrâneo, ou pelo mar Mediterrâneo, como é chamado no grego antigo, Thalassa. Então, o que entende-se por astrologia helenística geograficamente falando. E o período helenístico foi o que trouxe a astrologia helenística, que já usava o zodíaco da Babilônia, agora com roupagem helenística, para a Índia. E vai influenciar a astrologia védica também. Então, antes do período helenístico, o que se fazia de astrologia na Índia? Se usavam os 27 nakshatras, que eles são genuinamente eles são genuínos da Índia, mais especificamente da etnia drávida. E os védicos também usavam os 12 signos solares, só que como sendo as 12 partes do corpo cósmico de Vishnu. E depois do período helenístico, os védicos vão aderir ao zodíaco da Babilônia com roupagem helenística, que vai substituir esse zodíaco solar correspondendo às 12 partes do corpo de Vishnu. E a parte anatômica do homem cósmico vai ser mais associada às casas astrológicas, aos bhavas. Então, o período helenístico ele vai influenciar a astrologia védica de maneira bem específica. E foi no ano de 146 a.C. que a República Romana vai invadir e conquistar a Península Grega. E vai ser nessa época que o Império Romano vai absorver o helenismo e a astrologia helenística e vai traduzir para o latim. E do latim que vão se derivar as línguas latinas que são tão faladas hoje, como, por exemplo, o português. E por último, no ano de 762 depois de Cristo, vai ser quando o Califado Abássida, que é um califado islâmico, vai conquistar a Babilônia, pelo menos o que restou da Babilônia, e vão reconstruí-la e rebatizá-la de Bagdá. Então, vai ser em Bagdá que os árabes vão traduzir o nome das estrelas fixas, que antes eles tinham nomes gregos, para nomes arábicos. É por isso que quando você consulta um atlas astronômico, você vai reparar que o nome de algumas estrelas fixas, eles têm um nome arábico. Foi por causa do Império Abássida, foi por causa de Bagdá. E aqui na constelação de Sagitário não é diferente, porque a estrela alfa, ela se chama em árabe Rukbat. Rukbat significa joelho do cavalo, que é literalmente, aqui são as pernas do cavalo, e a estrela alfa está justamente no joelho do animal. Então, dada essa introdução, vamos agora entender a mística por trás da constelação de Sagitário. Em primeiro lugar, quem são de fato Sagitário? Sagitário é um epíteto para, como eu falei lá atrás, arqueiro, mas mais especificamente, quando os gregos catasterizaram Sagitário, eles estavam se referindo a Sítia e aos povos que habitavam a Sítia, que são os citas. E além disso, também pode significar centauro. E a gente entende hoje centauro como sendo um ser híbrido, que ele é metade humano e metade cavalo. Só que ele não era de fato isso originalmente. Um outro sinônimo para o Sagitário são os sátiros. Inclusive a palavra sátira, que é utilizada no jornalismo, na literatura, ela vem dessa palavra, sátiro, que são outros seres híbridos entre humano e cavalo. Só que os sátiros, eles são
um pouquinho, o hibridismo dos sátiros é um pouquinho diferente do dos centauros. E o Sagitário também tem relação com as Amazonas. Então, como vocês podem ver, essa constelação ela é muito ampla e abrangente e pouco se sabe a diferença entre essas entidades que eu acabei de mencionar aqui. Então vamos por partes. Centauro significa em grego matador de boi ou matador do touro. Então Ken significa em grego matador e Tavros significa touro. Esse nome centauro era o jeito que os gregos da península grega se referiam aos povos que habitavam a Sítia. Quem eram esses povos que habitavam a Sítia? Quem eram de fato os citas? Geograficamente falando, a Sítia foi um lugar histórico, foi um lugar que existiu de fato. E a Sítia se localiza nas estepes pôntico-cáspias. As estepes é um tipo de bioma ou de vegetação que aqui no Brasil se parece com o que se chama no sul do país de pampas. É isso que estepe significa pampa. E o que são as estepes? É um bioma rasteiro, tem muita grama, normalmente são planaltos, existem alguns morros que eles vão ser usados como kurgans, mas normalmente planaltos, com vegetação rasteira, poucas árvores e muita água. Então, o que os gregos entendiam como estepes era essa região que fica hoje na Ucrânia. E a Ucrânia, ela tem praia para o Mar Negro, que é como antigamente, no período clássico, se chamava de Ponto. Então, o Mar do Ponto era como os gregos chamavam o Mar Negro. E Cáspio tem relação com o Lago Cáspio. E algumas pessoas erroneamente chamam o Cáspio de Mar Cáspio, mas ele não é um mar de fato. Embora ele tenha água salgada, ele é na verdade um lago, porque ele não tem saída para o oceano. E já o Ponto tem sim saída para o mar, mais especificamente o Mediterrâneo. Então é por isso que se chama estepes pôntico-cáspias, porque são as estepes que estão localizadas entre o Mar do Ponto e o Lago Cáspio. E mais especificamente ainda, as estepes estão situadas o que é hoje a Ucrânia, a Rússia, o Cazaquistão e se estendendo até a Mongólia. O que tem de peculiar nessas estepes? Foi nesta parte onde ocorreu a domesticação dos cavalos, através dos povos proto-indo-europeus, que são originários das estepes, exatamente como os gregos acreditavam. E por que eu falo sobre a domesticação de cavalo? Porque se você pegar como exemplo a África, na África, como que as pessoas se transportavam? Elas se transportavam por cavalos? Não, elas se transportavam por zebras. Exatamente. No Oriente Médio, as pessoas se transportavam na antiguidade como? Por cavalos? Não, por camelos e dromedárias. E na Índia, no subcontinente indiano, como que na antiguidade as pessoas se transportavam? Igualmente por camelos e também por elefantes. Agora, o uso do cavalo como transporte é genuíno da civilização
indo-europeia. Então, foi na região das estepes, pelo fato de que elas são vegetação baixa e plana, é o lugar perfeito para que os cavalos possam correr, para que eles possam se reproduzir. Então, é um bioma que os cavalos adoram. Os citas eram povos iranianos e eles vão, assim, no futuro, dar origem à civilização eslava. Eles são como se fossem povos proto-eslavos. Então, o que a gente entende hoje como eslavos são a Rússia. Então, os russos são descendentes dos citas, como chamado em grego, os centauros. Os búlgaros, os ucranianos, os bielorrussos, os polacos ou os poloneses, os tchecos, os macedônicos, os sérvios, croatas. São todos os países que hoje são falantes de pelo menos uma língua eslava. Então, todos esses povos que eu mencionei no passado descendem dos citas, descendem dos centauros. Então, onde que vem esse híbrido? Que entrou na mística da Grécia de que os citas eles eram seres híbridos, mas eles não eram de fato híbridos, eles eram povos equestres, pelo fato de que foram os povos que habitavam a Sítia, que foram os domesticadores de cavalos. No contexto específico da Grécia foi o Poseidon, que foi o primeiro homem que trouxe a domesticação de cavalos para a Grécia. O Poseidon, a última sílaba de Poseidon é dom, e Posei significa senhor, então é senhor do dom. O Dom é o nome de um conjunto de rios que existem nas estepes pôntico-cáspias, como, por exemplo, o Danapris ou Dnipro, que ele fica localizado hoje na Ucrânia, o rio Donets, o rio Don, o rio Dnister. Todos eles são localizados nessa região das estepes. Don, na língua proto-indo-europeia, significa água, em homenagem a essa deusa primordial chamada Danos. Na Grécia, vai haver um outro rio chamado, em homenagem à deusa Danos, que ela é considerada a progenitora dos Danans, ou aqueus, que são os tribos gregas que ficaram contra Troia na época da Guerra de Troia. Na Grécia vai ter um rio em Atenas chamado Eridano. Então ele também é em homenagem à deusa Danos. Então o nome de Poseidon, ele significa senhor das águas. Ele faz referência a Dom, ele faz referência a Dano ou a Danos. Então, nessa região em que os citas eram vistos, e a casa dos citas era o seu próprio cavalo. Então, os citas, diferentemente de outros povos, como os gregos, que construíam cidades-estado e tinham residências fixas, os citas não tinham residências fixas, eles viviam de maneira nômade. É daí onde vem essa ideia de que Sagitário é um signo aventureiro. É essa a ideia, porque os citas ou os centauros, eles eram nômades. Então, eles eram sempre vistos montados no seu cavalo. Então, os gregos acreditavam que eles eram um híbrido com um cavalo, mas não é que eles eram de fato um híbrido com um cavalo. É porque eles eram sempre vistos como montando um cavalo. Então, era uma maneira mais fácil de os gregos lembrarem para as próximas gerações como que os citas pareciam. E eles são povos que são os inventores da sela
que é utilizada para sentar no cavalo, e também do arreio, que é todo um conjunto de peças que são utilizadas para unir o cavalo, mais especificamente a boca do cavalo, à carruagem, ou uma biga ou uma quadriga. Então, os citas, eles eram povos indo-europeus, assim como os gregos, e eles tinham, como todos os indo-europeus, uma crença na metempsicose. Pouco se sabe sobre como que era de fato a religião que a Cítia seguia, mas ela era uma religião politeísta que acreditava em 7 deuses do panteão, muito parecido com 7 planetas e o panteão de 7 nomes gregos para se referir aos 7 planetas. Então, eles tinham muita semelhança com a Grécia e eles eram povos que acreditavam na reencarnação, que é esse o nome moderno para metempsicose. Pode ser traduzido como reencarnação ou como no hinduísmo é chamado de transmigração da alma. Então, qual é essa ideia? É a ideia de que a nossa alma, ou como se chama em grego, a nossa psique, ou como se chama também átimos, né, que significa vapor ou sopro, a nossa alma nunca morre. O que acontece é uma transmigração. Então, no momento em que a morte chega, ou quando nós batemos as portas do Hades, o que acontece é a morte do corpo físico. Porque a alma em si não morre, ela vira espírito, ou como se chama em grego, pneuma, e no estado de pneuma, o espírito vai para o Hades ou Tártaro, ou como se chama no hinduísmo, a morada de Yama, e lá o espírito vai sofrer o juízo final, vai sofrer êxtase, até ele reencarnar no novo corpo e se tornar uma alma encarnada. Então, em outras palavras, a morte não existe. O que existe é a morte do corpo físico. É só onde a morte pode chegar, porque a alma e o espírito são eternos. Então, essa é a crença basilar da metempsicose. Essa era a crença fundamental da religião dos citas. Os citas tinham os seus sacerdotes como sendo os enarei. Os enarei era um tipo de sacerdócio que ele era majoritariamente ocupado por homossexuais passivos ou efeminados, que é o que se chama em grego de malaquia. Malaquia significa efeminado, significa um homossexual ou um gay que tem trejeitos de mulher, que se sente mulher, ou melhor, que tem necessidades, ou como se chama em grego, ananki, de mulher. É um corpo biológico de homem, mas tem ananki de mulher. Então, os citas acreditavam que se preservasse a castidade de um efeminado, que ele poderia se desenvolver como um psicopompo. Quando se fala em virgindade ou castidade, eu estou me referindo especificamente ao sexo heterossexual. Então, quando os citas nasciam numa tribo cita um homossexual efeminado, eles preservavam a castidade heterossexual daquele efeminado, no sentido assim, de que ele era proibido ou afastado de ter contato sexual com mulheres. Até porque ele não ia sentir atração mesmo, mas a ideia era para manter a castidade, ou o que se chama de ímen em grego. Embora hoje a gente pense que o homem biológico ele não tem ímen, que só a mulher tem o ímen. Mas o sentido de ímen aqui é virgindade. Então, tanto o homem quanto a mulher, ele pode perder a virgindade quando ele entra em contato com o sexo heterossexual, no caso, perder a virgindade com o sexo oposto. Então, quando se perde o ímen,
se perde a capacidade de ser um psicopompo. O que é um psicopompo? O psicopompo é um fenômeno, a capacidade de intermediar o mundo dos vivos ou o mundo dos mortos, como é chamado, o mundo de Hades. E especificamente na região das estepes pôntico-cáspias, essa região do Hades era chamado de Yama, ou cultura de Yama. Então, Yama é o nome indo-europeu para se referir aos mortos, ao Hades, ao planeta Saturno, ou como ele é chamado em grego, Cronos, ou como é chamado em sânscrito, Yama. Então, o psicopompo é o fenômeno de entrar no Yama para ter acesso ou necromancia ou comunicação com os mortos e trazer essas informações para o mundo dos vivos e fazer o movimento contrário também, de trazer informações do mundo dos vivos e se conectar com o mundo dos mortos. Então, quando a pessoa, no caso, esse efeminado, ele mantinha a virgindade dele de sexo heterossexual, ele conseguia ser um psicopompo perfeitamente. Então, eles podiam fazer profecias envolvendo as estrelas, envolvendo as pedras, envolvendo cascas de árvore. E eles, muitas vezes, quando faziam as suas rituais, eles faziam o ritual com o uso da cannabis. A cannabis é como em grego se chama a maconha. E a maconha, para os gregos, é chamada também de ambrosia, que é uma planta psicotrópica ou alucinógena ou psicoativa. No sentido de que quando a pessoa faz o uso da cannabis, seja ela bebida ou fumada, os enarei, os sacerdotes da Sítia, eles podiam fazer tanto o uso da cannabis bebida como um chá através das sementes da cannabis, como também fumada num cachimbo. Porque o que acontece? Quando se ingere a cannabis, o THC vai alterar a percepção do sistema nervoso sutil, ou como é chamado, os chakras na Índia. Então a pessoa pode exercer a função de psicopompo melhor quando ela está fazendo o uso da cannabis de uma maneira responsável. E os enarei, durante o ritual, eles podiam também se travestir, se vestir de mulher. Eles faziam uma espécie assim de travestismo. E eles eram muito respeitados, inclusive, entre as várias tribos e considerados muito proféticos, considerados como sendo muito precisos nos seus oráculos. E os enarei certamente contrasta com o que a Sítia era de fato, porque os citas, eles eram considerados os povos mais temidos da antiguidade no tocante à geografia correspondente à civilização indo-europeia. Então, de todas as tribos indo-europeias, os citas eram considerados os mais temidos de todos. Eles tinham o uso dos cavalos, eles utilizavam roupas coloridas, muitas vezes usavam chapéus pontiagudos de lã. Eles usavam couraça, que era feita de ferro e de bronze, usavam lanças, arco e flecha, catapulta. Eles eram considerados os senhores dos cavalos, eram considerados os senhores da guerra, eram considerados os senhores das estepes. Então, eles eram sádicos, no sentido de que quando eles capturavam um inimigo, era muito comum que aquele inimigo não iria sobreviver na condição de prisioneiro. Os citas raramente deixavam prisioneiros. O que eles faziam era matar literalmente o inimigo. Eles podiam matar das maneiras mais cruéis possíveis, como por exemplo através do
canibalismo. Só que os citas acreditavam que quando o inimigo era inteligente ou talentoso, que se matassem, que podia fazer essa antropofagia de comer a carne do inimigo para adquirir determinados poderes daquele inimigo para as próximas gerações. Quando eles se preparavam para as batalhas, os citas normalmente pintavam os seus rostos e o seu corpo com tintas sortidas e coloridas, e eles também podiam usar tatuagens permanentes. Essas tatuagens normalmente eram desenhos de animais sagrados. Falando em animais sagrados, o mais sagrado de todos era o cervo ou o veado. E as Amazonas, das quais eu vou falar mais pra frente, elas são consideradas citas. Elas não são gregas, como alguns podem pensar, muito pelo fato de que as grandes menções às Amazonas são feitas no contexto da literatura grega. Então é natural as pessoas pensarem que as Amazonas eram gregas, mas elas não eram de fato gregas. Elas eram uma tribo dentro da Sítia que vivia o estilo de vida equestre dos povos das estepes. E sobre o cervo também vai virar um epíteto para a deusa mais celebrada das Amazonas, que é a Ártemis. Então o cervo, o veado, é sempre visto com Ártemis. Um outro animal sagrado da Sítia é o próprio cavalo. E os cavalos eles eram utilizados em rituais de iniciação viril dentro da Sítia. Mais especificamente a égua, a fêmea do cavalo. A égua era muito utilizada nesses rituais de iniciações, em que basicamente os citas faziam esses rituais para saber se um homem ele iria virar no futuro um varão ou ele iria ser um malaquia, um homossexual. Então esse ritual era o seguinte: o varão tinha que estuprar uma égua. Era um tipo de ritual de iniciação em que, se o varão conseguisse estuprar a égua com o seu falo, ele demonstrava força, potência, masculinidade, que ele estava pronto para o casamento, pronto para a guerra. Era essa a ideia desses rituais. Na Índia, esses rituais são chamados de Ashvamedha. Eles têm relação com a nakshatra Ashwini, que é a nakshatra dos cavalos. Então, no contexto da astrologia helenística, esse ritual ele é visto na constelação de Toxotes. E os citas, eles foram os responsáveis por derrubar o império naquela época, que era considerado o império mais maligno, o império mais assim pérfido, pela perspectiva dos gregos, que era o Império Medo, que era a Média. A Média ficava no que hoje é o Irã, no Oriente Médio. E o Império Medo foi o primeiro império genuinamente zoroastriano. É o primeiro império que vai adotar essa religião monoteísta fundada pelo Zaratustra, ou como ele é conhecido na Grécia, o Zoroastro. Então o zoroastrismo era como ela era chamada aqui no Ocidente, e na Média era chamado de Mazda Yasna. Então esse império vai se tornar monoteísta, e eles eram os arquirrivais dos gregos na época, porque os gregos eram politeístas e acreditavam em metempsicose, enquanto os medos acreditavam em ressurreição e negavam a metempsicose. Então os gregos tinham muito, assim, temor dos medos, de que aquela ideologia ela entrasse na Europa. Então os citas foram os povos que destruíram a Média. E a rainha dos medos é a Medeia.
a famosa Medeia da peça da dramaturgia grega. É a rainha dos medos. Historicamente, ela se converteu ao zoroastrismo. Ela é considerada uma grande traidora do helenismo. Então, os citas, se antes eles já eram temidos e respeitados pelas suas qualidades bélicas, um dos citas mais famosos é o Quiron, que foi justamente o Quiron que treinou boa parte dos ditos militares gregos. Então, se antes a Grécia já tinha uma autoestima pela Cítia, depois que a Cítia teve a proeza de destruir a Média, ela ainda foi mais respeitada. E foi na mesma época da queda da Média que se ergueu o mais importante templo de peregrinação dos citas, que é o Templo de Ártemis, na Anatólia. O que nos leva agora a comentar rapidamente sobre quem são as Amazonas. As Amazonas, elas são, como eu falei, citas, mas elas têm uma peculiaridade. Elas são uma tribo matriarcal em que a aristocracia é passada pela linhagem materna. Então é de rainha em rainha que se vai fazendo a sucerania do poder dentro das tribos das Amazonas. E elas eram conhecidas como as mulheres sem peito. É o que Amazona em grego significa mulher sem peito, mulher sem mama. E o nome do estado aqui no Brasil do Amazonas é dado em homenagem às Amazonas citas. E por que os gregos acreditavam que elas eram mulheres sem peito? Elas não eram de fato sem peito. Existe um sofisma de que as Amazonas decepavam um peito para conseguir fazer o arco e flecha, porque elas eram arqueiras. Só que essa história é sofisma, elas não arrancavam um peito coisa nenhuma. O que acontece é que as Amazonas elas eram proibidas de se casar com homens, a não ser que elas já tivessem matado um homem antes numa batalha. E quando elas tinham contato com os homens era mais para a finalidade de procriação. E se nascesse uma filha menina, ela iria ficar dentro da tribo das Amazonas. Se fosse menino, a mãe devia enviar a criança para ser cuidada pelo pai. E os pais, os homens que copulavam com as Amazonas, é o que se chamam de gargareus. Os gargareus, eles também são equestres, como as Amazonas, só que eles não são indo-europeus como as Amazonas. Os gargareus, eles eram povos do Cáucaso, eles eram caucasianos, do que hoje fica a Geórgia. Então eles não eram indo-europeus, e quando nascia menino eram os gargareus que ficavam com a criança. E a Ártemis, ela era tida como o exemplo máximo de como uma menina amazona deveria se inspirar. Em Ártemis elas aprendiam a caça, elas aprendiam a artilharia, elas aprendiam a montar, a lutar na guerra, exatamente como um homem. E o templo de Ártemis na Anatólia, ele entrou na antiguidade para a lista das 7 maravilhas do mundo antigo. Um outro nome em que as Amazonas eram chamadas pelos gregos eram de Andróctones. Andróctones significa matadora de homens. E elas, por incrível que pareça, tinham uma relação muito boa com os citas, por causa da afinidade de cultura. Então elas fizeram uma aliança, e essa aliança se chamou o clã Sármata. E
O clã Sármata é o que vai dar origem aos povos proto-eslavos. E entre os povos eslavos é onde vai nascer o alfabeto glagolítico. O alfabeto glagolítico é o alfabeto utilizado hoje dentro da boa parte, mas não todos os povos eslavos, e ele tem inspiração no alfabeto grego, que foi criado por Cadmo, pelo profeta Cadmo. Então, isso é uma base de informações importante para nós entendermos quem de fato é a figura por trás do Sagitário. A figura por trás é um centauro. Algumas versões vão dizer que ele é centauro, outras vão dizer que ele é um sátiro, chamado de Croto. Croto é filho de Pan. E é interessante constatar que o signo de Sagitário ele está adjacente ao signo de Capricórnio. E em Capricórnio é onde se foi catasterizada a história do Pan, dessa divindade pastoril que segura uma flauta, que toca uma flauta para chamar os animais. Então, se você quiser entender melhor sobre Pan, assista o meu vídeo sobre a constelação de Capricórnio. Então, aqui na constelação vizinha, o Crotos, esse centauro, ele é filho de Pan e de Eufeme. Eufeme é como se chama o discurso polido. E hoje, na língua portuguesa, existe uma figura de linguagem chamada de eufemismo, que é você fazer um discurso ponderado, que é o contrário da hipérbole. É o eufemismo. Então, a palavra eufemismo ela vem de Eufeme, que é a mãe do Crotos. E a Eufeme é filha de Hefesto. Na astrologia helenística, os 7 planetas são adorados de maneira tripla, que é o que se chama de Santa Trindade ou Divina Trindade. Então, a Santa Trindade do planeta Saturno em grego é Ion ou Cronos. E esse primeiro Cronos, ele não é o Cronos titânico, ele é o Cronos, a divindade primordial. A segunda encarnação é o Cronos, que é de fato o chefe dos titãs. E a terceira encarnação é Hefesto. Então essa é a triplicidade do planeta Saturno na astrologia helenística. Ion, Cronos e Hefesto. Então o Hefesto ele é o último na triplicidade ou na trindade e ele é o pai de Eufeme. Então o Crotos ele descende de Hefesto. E o que tem de peculiar em relação a esse centauro Crotos? Ele foi considerado, dentro da Grécia, o homem que inventou o tiro de flecha, o tiro com arco e flecha. Ele foi considerado o que inventou a caça utilizando a iluminação e foi o homem que introduziu o aplauso. Então, o Crotos ele é uma verdadeira graça. Então, essas descrições de Sagitário ser considerado como festeiro ou uma pessoa que gosta de aplaudir, vem da história de Crotos. Então, antes do Crotos, quando ocorriam os espetáculos teatrais ou de música na Grécia, eles eram assistidos e os espectadores faziam outra coisa para demonstrar o gosto pelo teatro, como, por exemplo, gritar, espernear. E já o Crotos, ele não fazia isso, ele simplesmente aplaudia. Então, é isso que virou o epíteto de Crotos, o próprio aplauso. E quem que ele aplaudia? Eram as musas. As musas também têm uma relação com esse centauro. Foram as musas que catasterizaram
o Crotos nessa constelação que vocês estão vendo. Eu já vou explicar quais foram os méritos que o Crotos teve para ser catasterizado. As musas são consideradas um dos temas de grande inspiração na astrologia helenística e provavelmente na cultura ocidental, porque foram as musas que inspiraram boa parte do que a gente conhece hoje como cultura. Por exemplo, a palavra música vem do grego, que significa a arte das musas. A palavra museu vem do grego e significa o templo das musas. Só que hoje, com a cristianização da Europa e do Ocidente, a palavra museu virou outra coisa, virou um lugar para você expor antiguidades, mas na época da Cítia, a ideia de museu era o templo de peregrinação às 9 musas que são filhas do Zeus, que é o deus supremo do Olimpo, e Menemosine, que é o nome para memória. Esses são considerados os pais das 9 musas. Então, quem são essas 9 musas? O que elas ensinaram para esse centauro tão prendado? Cada uma das musas tinha uma função específica. Vamos começar por Calíope. Calíope era o nome da musa mais velha de todas, era a primogênita de Zeus e Mnemosine, e ela era a chefe das musas e a própria representante da poesia épica. Então, quando se fala em épico, lembre-se de grandes histórias como a Odisseia ou a Ilíada. É essa a ideia de épico. E o alfabeto grego foi criado pelo profeta Cádmo. Então, as musas tinham conhecimento da língua grega, da escrita grega, e foram elas que mostraram o alfabeto grego para o Crotos. Lembre-se que o Crotos ele é centauro, ele é proto-eslavo. Então, o alfabeto glaugolítico que vai ser utilizado a posteriori entre os povos eslavos, ele tem várias letras que lembram as letras do alfabeto grego, com algumas pequenas variações. É porque os centauros, na figura de Crotos, eles foram educados intelectualmente pelas musas. Eles foram conquistados pela erudição da Grécia, e a Grécia foi conquistada pelos citas pela sua capacidade de batalhar nos campos. A segunda musa é chamada de Clio, que ela é a musa da história. Então, ela que ensinou a história para o Cronos, ele era um grande entendedor de história. A terceira é Erato, que é a musa da poesia erótica. Euterpe é a musa que representa a poesia lírica e ela é considerada a inventora do avlos, ou do aulo, ou dessa flauta, que é um elemento visto tanto acompanhando a figura de Pan, como ele também é visto em cerâmicas gregas com a figura de Crotos. E vai ser a Euterpe que vai ensinar o Crotos a tocar o avlos, a flauta. A musa Melpomene, ela é a representante da tragédia. Então ela é sempre vista nas cerâmicas carregando uma máscara de teatro com um olhar triste, com um olhar taciturno. E a palavra melodia vem de Melpomene. Depois temos a musa Polímnia, que significa aquela que é de vários hinos. Então a palavra hino vem de Polímnia. E ela é a musa da meditação. Então
além do Crotos ter mostrado a capacidade de interpretar as tragédias gregas, ele também tinha a capacidade de praticar a meditação. A meditação é um grego que se chama de diálogos. A palavra diálogo vem de diálogos, que significa originalmente meditação, que significa entrar na lógica de Zeus, entrar na lógica dos deuses. Temos Thalia, que é a musa que representa a comédia, e diferentemente da outra musa, essa daqui carrega também uma máscara, só que é uma máscara com um rostinho feliz. É por isso que no teatro ocidental se usa hoje uma máscara triste, representando a tragédia, e outra máscara alegre, representando a comédia, vem dessas musas. E a Terpsícore é a musa que representa a dança e a coreografia. Então o Crotos, ele também tinha a capacidade de dançar e de fazer coreografia. Ele aprendeu com essa musa, e essa musa foi a musa que introduziu a ideia do coral dentro das peças de teatro. Ou essa ideia dos corais que existem nos versos órficos. E por último, mas não menos importante, a mais interessante de todas, que é a musa Urânia, que ela é vista como carregando um planeta, ou do lado de um planeta, e ela é a musa da astrologia e da astronomia. Ela é sempre pintada como carregando uma efeméride ou um diagrama astrológico. Então, foi graças a essa musa em que a astrologia helenística recebeu o epíteto de Urânia. Exatamente como na astrologia védica, ela tem um epíteto que é Jyotish. Na astrologia helenística, o epíteto da astrologia dos gregos é Urânia, em homenagem a essa musa que ensinou a astrologia ao Crotos. Então o Crotos, ele também aprendeu a astrologia e ele tinha a capacidade de oracular. Então vale ressaltar que o horóscopo e as 12 casas, ele foi criado especificamente dentro da Grécia. E então isso foi prova suficiente para as musas de que o Crotos era especial, que ele não era um centauro qualquer. Ele era especial, ele era um intelectual, ele era um pupilo devoto, que não somente apreciava com aplauso a arte, mas ele queria aprender aquela arte para elevação de consciência, para se tornar uma pessoa melhor. Então, como homenagem, as musas catasterizaram o Crotos na constelação de Sagitário. Então, essa constelação que nós vemos hoje como representante do Centauro é o Crotos. Então, eu acredito que eu comentei tudo que é relevante sobre a constelação de Sagitário. Muito obrigado pela atenção e nos vemos na próxima. Tchau!